Aleluia. Amém. Amém, amada igreja. Glória a Deus. Aleluia. Acho que aqui já vai, tá tudo certo já. Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Muito feliz de Deus ter nos dado, me dado essa oportunidade hoje, quarta-feira, de poder estar aqui com os irmãos. Eu não tive oportunidade, um momento lá na quarta-feira de poder estar aqui juntamente com vocês, e por uma questão de saúde, estava sentindo algumas dores, e isso acabou afetando um pouco, com algumas dores de cabeça também, e eu não conseguia, mas graças a Deus, não consegui estar aqui na quarta, mas estamos aqui. Estamos aqui hoje, firmes, fortes, com a graça de Deus, totalmente curada, restabelecida, para a honra e glória do santo nome do Senhor, e a gente não vai deixar esse momento passar, Esse momento agora é para poder falar da palavra do Senhor, mais um momento aqui de reflexão daquilo que Deus tem colocado no meu coração por esses dias, Tive a oportunidade também de escrever também, tá lá no blog também do Desperta e Haja, Aquele que também gosta de leitura, Assim como eu, estão lá, Todos os escritos eu estou deixando lá também, não somente a palavra falada, mas a escrita também. Então, aquele que se sentir, é só acessar lá o blog do Desperta e Haja, que é este projeto da qual Deus, todos vocês já sabem, colocou no meu coração, e eu creio que é para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui falando mais uma vez da palavra do Senhor, e a todos vocês que estão entrando, muito obrigada por vocês estarem aqui, obrigada mesmo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e que Deus dê uma nova história, novas oportunidades, novos momentos de poder ser renovados e transformados pela palavra do Senhor, porque o Desperta e Haja, como eu já havia falado para os irmãos, é justamente o intuito, é o intuito principal, de trazer a reflexão, sobre a palavra do Senhor, que a gente consiga ter momentos de solitude, momentos de meditação, que a palavra do Senhor ela venha influenciar cada vez mais e mais a nossa vida, porque essa é a intenção principal, que tenhamos todos os dias a oportunidade de ser guiados pela palavra do Senhor, porque quando somos guiados pela palavra do Senhor, irmãos, principalmente vocês, que convivem no meio, sabem muito bem do meu testemunho e conheço muitos testemunhos também, as decisões elas são mais corretas, as decisões elas são mais assertivas, porque estamos vivendo, de acordo com o propósito do Senhor, e quem vive de acordo com o propósito do Senhor, com certeza, as decisões são mais assertivas, as escolhas são as melhores, e a gente tem, essa paz interior, nós temos prosperidade, a gente tem honra, porque Deus ele tem o prazer em nos abençoar, e aí todos vocês que vão entrando, Karen, que Deus te abençoe, muito obrigada pelas tuas palavras, obrigada também por você estar aqui junto comigo também, Verivelto também está aqui também, o Cris, irmão Cris, amém, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, viu? E eu creio que Deus também tem uma grande obra na sua vida, e a cada dia mais, nós aqui como irmãos, irmãos em Cristo Jesus, vamos nos fortalecendo e crescendo aí, porque esse que é o propósito, ter coragem de abrir a boca e dizer que Deus é bom, porque Deus realmente é muito bom, Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele é justo, e Ele está aqui aberto a todos,
a todos que querem aprender, a todos que querem sentir, a todos que querem viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ele está aqui para nos abraçar, né? Para abraçar, para transformar, para libertar, para trazer à existência aquilo que não existe, para poder reverter o quadro, para poder trazer decisões, assinar papéis, abrir portas, afastar para longe aqueles que não merecem estar aqui conosco, né? Abençoa, liberta, cura e restaura, porque esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que faz o impossível acontecer sobre nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E aí hoje, né, o tema dessa noite, né, da qual Deus ele me confiou. E esse tema é um tema também que eu acho que é bem atual também, né? Diante de tantas dificuldades, diante de tantas situações da qual nós vivenciamos, né? Esse período aí de pandemia, esses períodos aí de tanta tristeza, né? O desemprego batendo aí nas portas, né, de muitos dos nossos irmãos, né? Tantas tristezas, tantas situações com doenças, né? Tantas opressões aí que acabaram nos cercando durante esse período, principalmente aí da pandemia, né? Estamos começando, né, a sair dela, graças a Deus, né, com essa vacina dando resultado, né, pessoas sendo curadas, né, sendo contaminadas, mas muito mais curados para a honra e glória do santo nome do Senhor, né? E aí nós temos esse propósito dessa noite, de poder falar, né, um pouco mais sobre a cura da alma, né? Poder falar mais como ser curada para viver os propósitos do Senhor. E hoje o tema, né, que eu escolhi, é o que já estava no meu coração desde a semana passada, é como ter ânimo para prosseguir, né? É um tema realmente difícil às vezes de falar, né? Como ter ânimo diante de tantas situações, né, para que a gente consiga ainda prosseguir, né? Tantas opressões que às vezes nos cercam, né? Tantas situações do nosso dia a dia, tantos resultados às vezes negativos em nossa vida, e como a gente faz, né? Mediante tudo. E a gente ainda permanece de pé, prosseguindo, ainda permanece de pé, né? Sendo direcionado pelo Senhor, independente das circunstâncias que estão ao meu redor, né? E uma das coisas que Deus ainda colocou na minha mente, né, assim, dentro do meu coração, foi que justamente não podemos nos deixar contaminar, né? A paz do Senhor, Gi, que Deus te abençoe, muito obrigada por você ter entrado, né? Sônia também, muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um de vocês que vão entrando, vão compartilhando, né? E aí vocês sabem também que os vídeos são gravados e eu acabo deixando ali, né? Para que todos tenham aí acesso, e a palavra do Senhor, ela é de graça para todos, né? Quanto mais a gente puder divulgar, quanto mais a gente puder dizer, né, que Deus, ele é bom, ele é misericordioso e está aqui para abençoar, né, a todos que se achegam perto dele, nós temos que ter essa oportunidade e a gente não pode se calar. Mas voltando aqui, né, ao tema de como ter ânimo, né, para continuar prosseguindo, é justamente isso que eu acabei de dizer para os irmãos, né? Independente da situação, independente daquilo que eu vivencio, independente de todas as situações que passam pela nossa vida, sejam elas de extrema alegria ou sejam elas de extrema tristeza. O que eu não posso me deixar é ser contaminada com as minhas emoções, porque impedir de sentir os sentimentos, isso é impossível, tá? Impossível, porque os sentimentos fazem parte de nós, né? Eu sou formada também, né? Assim como eu sou formada com carne, com osso, com nervos, né? Eu também sou formada com sentimentos. Os sentimentos também me moldam, me formam o meu dia a dia. Só que o que eu não posso permitir é aquilo que eu sinto tomar conta de mim e ter as minhas decisões baseadas em sentimentos. Os irmãos conseguem entender isso? O que eu não posso me deixar é ser contaminada, porque sentir, eu vou sentir sempre. Sempre vou sentir momentos de tristeza, como também sentirei momentos de muita alegria, momentos de frustrações, porque tudo isso passa. Mas o que eu não posso me permitir
é ser contaminado por estes sentimentos. Porque se eu me contamino por esses sentimentos, eu começo a tomar decisões na minha vida baseadas em emoções. E isso é um erro tremendo do cristão, tá? E a grande maioria do público que me assiste, né, são nossos irmãos em Cristo Jesus, e eu estou falando justamente para vocês. O que eu não posso permitir, é que eu tome decisões na minha vida baseadas em sentimentalismo. Sejam eles bons ou sejam eles ruins, viu, irmãos? Independente dessa situação. Por quê? Porque as decisões na minha vida, elas têm que ser baseadas e pautadas na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela está aqui justamente para me direcionar. Ela está aqui para poder seguir, né? Para poder ter... Ela é uma bússola, né? Vamos pensar assim. A palavra do Senhor, ela é uma bússola para a minha vida. Né? Ela é o meu norte, ela é a minha direção. Quando eu preciso entender o que está acontecendo comigo, quando eu preciso de um consolo, quando eu preciso de um direcionamento, a palavra do Senhor, ela está aqui, juntamente com oração, mas a palavra do Senhor. Porque no livro de Mateus, no capítulo 24, o verso 35, diz assim: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, a palavra do Senhor, a palavra viva e eficaz, essa não passará. Então, independente do mundo, independente de como nós vivemos, né, independente de que época, de qual é a cultura que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, a palavra do Senhor, ela é o meu norte. A palavra do Senhor, ela nunca passará. E esta palavra, ela é viva e eficaz para poder salvar a minha vida e a sua vida e a vida de todos os nossos familiares e a vida de toda a humanidade. Porque o Senhor, ele tem prazer em abençoar. Ele não tem prazer em que venhamos a viver prostrados todos os dias com opressões e com situações, às vezes, que me assolam. Então, é isso que é um dos primeiros pontos que nós temos que entender, né? Não tomar nenhuma decisão baseada em sentimentos, e sim baseadas na palavra do Senhor. Temos que viver, porque somos cristãos. Se as outras pessoas, elas querem ver em nós uma mudança de vida, se a partir do momento que a gente entra na igreja, a gente aceita Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, as pessoas ao nosso redor, elas vão ser transformadas através do nosso exemplo. Porque nós somos exemplos dentro da nossa casa, somos exemplos para a sociedade, somos exemplos para aqueles que estão também ao nosso trabalho, para todos aqueles que nos cercam. Não é as nossas palavras, e sim as nossas atitudes. E um dos primeiros comportamentos, né, porque somos sempre observados, e isso vocês sabem também, né? Nós, como cristãos, somos sempre observados. E aí nós temos esse poder de influenciar outras pessoas a também viverem a palavra do Senhor, a partir do momento que a gente começa a dar testemunhos de vitória. A minha mãe aqui falando que me ama, minha mãe tá aqui, minha irmã também, que Deus abençoe, Lu também, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigada por vocês estarem aqui e assim nós vamos caminhando. Amém? Porque essa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é eficaz. Em uma outra situação, né, em um outro ponto também, da qual nós temos que ter essa reflexão, né, que nós temos que aprender, irmãos, a viver momentos de solitude com o Espírito Santo de Deus. E quando eu falo para os irmãos em momentos de solitude, não são momentos, porque eu preciso viver sozinho. Não. O que eu estou dizendo é diferente. A solidão, ela é totalmente diferente da solitude, tá? A solitude é quando eu reservo momentos do meu dia para poder ter um encontro com o Espírito Santo de Deus, né? Quando eu reservo um momento do meu dia para poder refletir sobre tudo aquilo que está acontecendo sobre a minha vida, para saber se realmente tudo está no controle, se tudo está da forma como Deus gostaria da qual eu vivesse, de acordo com a sua palavra. Então, esses momentos,
Eu preciso aprender e me desenvolver cada vez mais e mais. Eu peguei ainda um versículo para poder tá passando para os irmãos, que ele se encontra em Mateus, no capítulo 24, o verso 26, é Cristo dizendo assim para os fariseus: fariseu cego, limpe primeiro o interior do seu copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ou seja, o que Cristo está querendo dizer? É uma palavra de conserto, é uma palavra de exortação, mas isso também serve para mim e para você também nesta noite. Nós temos que aprender a nos purificar internamente. Nós temos que aprender a nos conhecer. Nós não podemos viver baseado em fatores e situações externas. Eu tenho que aprender a saber quem eu sou. E para que eu saiba quem eu sou, eu preciso me conhecer. É óbvio que às vezes os conselhos, né, aquilo que as outras pessoas também nos ajudam a falar em relação a nós, pode ter sim muito peso em relação à nossa vida. Mas nós temos que ter esse encontro sozinho com Deus, porque eu preciso me descobrir. Eu preciso ser influenciada pela palavra do Senhor. E para que eu venha a ser influenciada pela palavra do Senhor, eu preciso ter um momento de solitude com o Espírito Santo de Deus. Porque a partir do momento que eu tenho essa solitude com o Espírito Santo de Deus, eu começo a ter uma reflexão de realmente quem eu sou. Em que ponto da minha vida que eu estou? Em que ponto que eu ainda quero chegar? Quais são as minhas metas? Será que o meu planejamento, os meus sonhos são os mesmos sonhos que Deus tem para mim? E como eu vou descobrir tudo isso? Eu só descubro quais são as minhas metas, se as minhas metas estão de acordo com os planejamentos, os propósitos de Deus para a minha vida, a partir do momento que eu tenho essa disponibilidade de ter momentos a sós com o Espírito Santo de Deus. A solitude, ela é muito importante para nossas vidas. Às vezes a gente tem momentos e oportunidades de poder estar com o Espírito Santo de Deus. E o que eu faço? Ao invés de ficar sozinha ali, tendo aqueles momentos de meditação, eu já pego o celular, eu começo a entrar em redes sociais, eu começo a ver notícias, eu começo a encher, né? Me encher de coisas que não vão ali naquele momento me agregar em nada, né? E isso nós temos que nos policiar, porque isso é disciplina, irmãos. Eu tenho que ser disciplinada a ter momentos de solitude com o Espírito Santo de Deus, para que a minha vida venha a ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando eu começo a sair dos propósitos daquilo que Deus tem para minha vida, é quando eu começo a viver sobre uma forte opressão. Ou seja, tudo que eu faço não me agrada. Tudo que eu faço não me deixa satisfeita, não me deixa plena, não me deixa feliz. E isso faz com que eu comece a gerar e ter ciclos de frustrações. Porque uma coisa, ela é certa nas nossas vidas. Se eu não tomo as rédeas da minha vida, outras pessoas vão tomar por você. Isso é fato. Se eu não viver a palavra do Senhor na minha vida, você pode ter certeza que você vai ser influenciado e guiado pelas pessoas que estão ao seu redor. Nós temos que aprender a cada dia a ser influenciadas pela palavra do Senhor, mas para que eu tenha essa influência da palavra do Senhor sobre a minha vida, eu tenho que ter a disciplina de ter encontros diários com o Espírito Santo de Deus, para que ele me convença que as minhas atitudes elas estão erradas, ou para que ele me console, dizendo, independente da situação, fique firme, porque você está no propósito e também está no caminho também. É os dois lados, irmãos. Nós temos que aprender, como Jesus Cristo disse na sua palavra, em Mateus 24, verso 26, fariseus cegos. Cegos por quê? Porque vivem olhando e vivem de uma maneira com que eles querem expressar para outras pessoas aquilo que eles não são. E eu preciso, todos os dias, entender que eu tenho que ser quem Deus me chamou para ser. Amém? Glória a Deus, aleluia. E isso é uma decisão. Irmãos, temos que entender que isso não é mágica.
temos que entender que o milagre na nossa vida, o maior milagre na nossa vida, é Deus ter nos dado a oportunidade de adquirir o conhecimento necessário da palavra do Senhor. Pecamos por falta de conhecimento. Deixamos oportunidades passar na nossa vida por falta de conhecimento. Ou muitas vezes não estamos preparados para poder receber e temos que ser lapidados. E essa lapidação às vezes demora e demora e demora. Não porque Deus ele não quer nos abençoar, mas porque não estamos ainda no momento exato para poder receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E é isso que nós temos que entender. Eu só vou conseguir viver e ter uma vida plena, vivendo as promessas de Deus sobre a minha vida, a partir do momento que eu começar a ter esses encontros, buscar aquilo que o Criador tem para minha vida. Amém? Glória a Deus. E Deus, ele é maravilhoso. Muito obrigada, Aline aí, meu irmão, pastor Gustavo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, né? Glorificando, adorando o santo nome do Senhor, né? Sejam todos bem-vindos e que Deus abençoe verdadeiramente. Vi a pastora Marlene também, irmã Rô, muito obrigada, que Deus te abençoe, né? Te fortaleça. Muito obrigada a todos vocês aí também. Amém, glória a Deus. Aleluia! E um ponto também, irmãos, que eu gostaria de estar deixando aqui para os irmãos, que é justamente essa palavra, né? Como adquirir ânimo, né? Como eu consigo adquirir ânimo para prosseguir, mediante tantas situações que às vezes nos cercam, né? É o desemprego que chega, é a resposta negativa que entra na minha vida, é a doença que chega com um diagnóstico da qual a gente às vezes não gostaria de ouvir. É uma traição que chega, é uma rebeldia de um filho que nos magoa. Tantas situações, às vezes que chegam na nossa vida, né? Vivemos aí como mesmo assim, mediante todas essas situações de frustração, de desilusão, né? Mediante todas essas opressões que nos cercam, como eu ainda consigo ter ânimo para levantar, para caminhar e prosseguir para alcançar a vontade de Deus sobre a minha vida. Essa é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, né, quem quer aí e tem a vontade, né, de poder abrir, ela se encontra no livro de Jeremias. No livro de Jeremias, o capítulo 29, né? Quando eu fiz essa pergunta para Deus, para o Espírito Santo de Deus, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu diga para a sua igreja? Né? Qual é a palavra? Porque eu fiz uma pergunta e eu tenho que dar uma resposta. Senhor, como ter ânimo e continuar prosseguindo? No meio de tantas lutas, no meio de tantas opressões, no meio de tantas situações. Como eu consigo ainda ter ânimo para prosseguir? E Deus, ele me deu essa revelação que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 29, a palavra do Senhor, ela diz assim, ela começa com uma carta aos exilados, né? E aí vamos dizer, né, que é a carta a um povo que estava totalmente desanimado, né, a um povo que estava totalmente frustrado, né, passando ali por aquele momento, quando essa carta aos exilados é uma carta que Jeremias, né, escreve, porque Deus pede para que Jeremias escreva essa carta, e essa carta ela vem a ser enviada, né, para os exilados, da qual a gente sabe que a Babilônia ela acaba entrando no território de Israel, basicamente ali de Judá, né, e leva todo o povo cativo, né? E o povo ele teve que sair do teu território, saíram da sua zona de conforto, saíram dos muros, né, os muros que os cercavam, os muros que os protegiam, né? O povo de Deus, eles foram sequestrados para uma terra estranha. E essa terra estranha, quando eles foram sequestrados, eles foram levados como cativos, ou seja, eles foram levados como escravos, né? Não foi para levar para um lugar da promessa, né? Como se encontra lá no livro de Moisés, né? O povo deixa a escravidão e vai ao encontro da terra prometida.
Aqui foi ao contrário. Eles estão na terra prometida e saem da terra para que eles, né, se dirijam, né, a uma terra onde eles seriam escravos. E essa palavra, né, quando Deus ele me disse essa palavra, uma carta aos exilados, né? É justamente o Senhor dando ânimo e força para aqueles que foram, né? Bem sabemos que quando os exilados, né, quando eles foram ali levados cativos, né, o povo, né, de Judá, eles foram levados cativos pelos caldeus até a Babilônia, a gente sabe que Daniel estava no meio, o profeta Ezequiel também estava, Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente sabe que muitos príncipes, sacerdotes, né, o próprio povo em si, da qual eles tinham a promessa do Senhor, todos eles foram levados cativos, porque sabemos o porquê que Deus permitiu que eles fossem levados cativos. Eles foram levados cativos porque eles tinham a palavra do Senhor, eles tinham a promessa do Senhor. Deus cansou, através do profeta Jeremias, de exortar o seu povo para que eles deixassem a idolatria e voltassem novamente para o caminho do Senhor, a ponto de que o coração deles se endureceram de tal forma que não existia outra possibilidade a não ser uma correção tão dura como essa. Mas Deus, até na sua correção, ele dá palavras de orientação. Quando ele disse que o povo seria levado, porque o levar cativo, o ir ao cativeiro foi anunciado. E quando Deus anuncia que eles seriam levados a esse cativeiro, Deus ele dá uma ordem. Obedeçam, sujeitem-se, porque vocês estão debaixo da minha palavra. Vocês estão debaixo, e isso foi permissão minha. Foi minha permissão que esse cativeiro acontecesse na vida de vocês. E quando esse cativeiro, né, quando eles foram levados cativos, e bem sabemos que isso foi permissão, né, do Senhor sobre a vida deles, eles viveram muitos momentos ali de dor e de humilhação. Eles foram totalmente humilhados, eles foram levados cativos a essa terra estranha. E aí, como eu disse para vocês, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, o próprio profeta Ezequiel, todos eles estavam no meio, né, desse povo levado, que se sujeitou a ser levado cativo. E aí eu fiquei parando para pensar e para refletir na palavra do Senhor. Eles viviam ali no templo do Senhor, construído ali para louvar e adorar o santo nome do Senhor. Assim como nós também vivemos dentro da igreja. E eles também recebiam orações. E eu fico imaginando, né, algum profeta chegando ali para Daniel, nos seus discipulados, né, chegando ali juntamente com os príncipes ali, e Deus falando palavras de promessa, né, Deus dando a eles palavras de promessas. Daniel, você vai ser muito grande, eu vou te honrar, eu estou contigo. E aí, de repente, os olhos deles vislumbram toda essa tragédia que aconteceu na vida deles. Né? Os olhos deles conseguiram contemplar a destruição de um povo, porque todos aqueles que não aceitaram ser levados cativos foram mortos à espada, porque Deus, ele disse, quem não se sujeitar à obediência de ser levado cativo, não se salvaria, seriam destruídos, até os que fugiriam, a peste, a dor, a doença, a fome os alcançaria. E aí eu fico imaginando todos esse povo debaixo de uma promessa, esse povo vivendo debaixo da promessa, naquele momento tendo tanta tristeza e tanta dor e tanto sofrimento, vendo amigos próximos, parentes serem mortos e sacrificados ali pelas mãos do inimigo. E aí eu fiquei me perguntando, o que a gente faz? Quando a nossa última tacada, vamos pensar assim, o que a gente faz quando a nossa última opção, ela deixa de existir? Como a gente tem ânimo para prosseguir quando a gente a gente toma uma atitude e de repente a gente percebe que essa atitude ela não deu mais certo? Nós não temos mais opção. O que a gente faz para ter ânimo?
quando eu não tenho nenhuma outra opção? Aí fica difícil. Aí dói, né, irmãos? Às vezes quem se identifica com essa palavra sabe muito bem o que eu estou dizendo. O que a gente faz no momento desse para ainda ter ânimo e continuar prosseguindo, mesmo sabendo de todas as promessas do Senhor sobre nossas vidas? Aí é quando Deus ele levanta naquele momento ali o profeta Jeremias e ele escreve uma carta aos exilados. Ou seja, como eu ainda falei, que a gente pode até intitular aqui, mas isso são palavras minhas, né? Uma carta aos desanimados, né? Aos sobreviventes de todo esse cativeiro. Mas olha a carta do Senhor para eles. Eu vou ler essa carta para vocês. Capítulo 29 do livro de Jeremias, a partir do verso 1, diz assim. Vou pegar meu óculos aqui. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Zafã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ou seja, Deus mandando Jeremias escrever. A todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para o qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Essa carta, irmãos, é uma carta extremamente poderosa para as nossas vidas. E aqui, né, eu parei até aqui, mas quem tiver a oportunidade que discorra, né, todo o capítulo aí 29, da qual mostra a carta, mas para nós aqui, como o tempo é curto, a gente para aqui, né? Aqui encontra-se a resposta que eu acabei escrevendo aqui para poder passar e fechar, né, essa mensagem. O tema dessa mensagem é aqui juntamente com os irmãos, né? E dentro dessa carta aos exilados, da qual o profeta Jeremias escreve, né, a mando do Senhor, porque logo no início aqui, a própria palavra diz, né, que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o versículo 4 do capítulo 29. A todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ou seja, o Senhor está dizendo para a sua igreja: assim diz o Senhor, prestem atenção naquilo que eu tenho para dizer a vocês.
Eu os deportei. Eu permiti com que vocês fossem exilados. Ou seja, não é diferente na minha vida e na sua vida. Tudo que acontece na nossa vida, ela é permissão do Senhor. Por mais que às vezes a gente assuma, tomei uma decisão errada. Mas até o resultado, porque a gente sabe que a gente colhe aquilo que a gente planta. Mas até isso é permissão do Senhor nas nossas vidas. Porque esse ditado de falar a gente colhe aquilo que a gente planta, dependendo, se o Senhor não quiser, a gente não vai colher. Porque Deus ele tem o poder para nos livrar, até mesmo das nossas decisões. Ele tem esse poder. Ele tem. Se ele quiser, ele faz. Mas aí ele trata cada um de acordo com a sua vontade, porque ele conhece os filhos da qual ele criou. E aí essa carta, quando eu digo o primeiro ponto, vocês estão frustrados, vocês estão desanimados, vocês estão numa terra da qual vocês não sonharam. Estes não são os sonhos que vocês sonharam para vocês. Esse parece não ser o propósito que eu tenho para vocês. Quando vocês olham para a situação, vocês estão numa terra da qual vocês não gostariam de estar. A planta dos pés de vocês estão ao lado de pessoas da qual estão chacotando, fazem chacota contra vocês. São pessoas que não professam a mesma fé que vocês. Vocês estão na condições de escravo, na condição de humilhados, na condição de verdadeiramente sem teto, porque eles não levaram nada, além de si próprios. E aí, o que fazer para poder ter ânimo diante de toda essa situação? E aí, a primeira coisa que Deus escreve na sua carta é para poder dizer: eu estou no controle de tudo. Porque isso, até a situação de desgraça, foi permissão minha sobre a sua vida. E em primeiro lugar, mediante toda essa situação, você se pergunta o que fazer para ter ânimo para continuar prosseguindo. E Deus ele te responde: em primeiro lugar, você vai se levantar, independente dessa situação que te assola. Você vai se levantar e você vai caminhar. Levante-se e ande. Não se proste mediante esta situação. Se levanta. Levante-se. O primeiro ponto é enfatizar na carta que eu ainda deixei. Levante-se, ergam a cabeça, trabalhem, produzam, se alimentem e vivam. E vivam. Ah, mas tá difícil? Tá difícil, mas levanta. Levanta, toma um banho, se esforça, se alimente. Sinta o fôlego de vida entrando sobre a sua vida, sobre o seu ser e preenchendo todas as células do seu corpo com vida. Agradeça, viva. Esse é o primeiro ponto que Deus diz ao seu povo. A situação ela está difícil? Tá, mas se levante. Se levante. Não se prostrem diante do cenário, mas trabalhem. O segundo ponto, da qual Deus ele ainda diz, deem seus filhos, né, que ele ainda fala aqui, que é o segundo ponto. Deem seus filhos em casamento. Ou seja, eu preciso dar atenção para minha família. Independente da situação, eu não posso ficar jogada numa cama não, irmãos. Eu tenho família para cuidar. Viu? Nós que somos mulheres, temos almoço, a gente tem janta para fazer, a gente tem filho para educar, para mandar dar banho, para poder ver as atividades. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu preciso levantar. Eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso dar orientação aos meus filhos do que fazer. Eu preciso educá-los, eu preciso ensiná-los, eu preciso corrigi-los. E é isso que Deus está dizendo na sua palavra. Independente de você estar sem ânimo, levante a sua cabeça e prossiga. Multipliquem-se e não diminuam. Essa foi a palavra do Senhor para a vida de todos aqueles que estavam ali prostrados, que estavam ali levados cativos. Levantem-se, multipliquem-se, ou seja, vivam, independente da circunstância. Não olhem para o redor, mas olhem para mim, que sou o consumador da sua fé. Olhem para Cristo Jesus, porque eu habito dentro de você. Não interessa aonde os seus pés estejam. Entenda que eu estou contigo.
Esse é o ponto que Jesus, a palavra de Deus, na carta aos exilados, ele diz para o seu povo. O terceiro ponto que ele fala é: busquem a prosperidade do lugar aonde estão. Ou seja, levantem a cabeça. Ah, mas eu estou no emprego da qual eu não gostaria de estar. Não interessa, no momento certo, se for da vontade do Senhor, que você não esteja mais lá, Deus ele vai te tirar de lá e vai colocar em um outro lugar. Mas se você está lá, não fique pensando: ah, eu não gostaria de estar naquele lugar, eu não gostaria de viver esta vida, eu não gostaria de ter estes vizinhos, de morar nesse bairro, eu não gostaria de estar nessa cidade, eu não gostaria de estar dentro desse ministério. Não interessa, levante a sua cabeça. Se eu te coloquei ali, é para que você seja um agente influenciador da minha palavra, para todos aqueles que estejam ali. Não é para que você viva se satisfazendo, é o contrário. É se levantar e que todos ali possam ver a minha imagem, a imagem e semelhança de Cristo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu estou aonde eu não gostaria de estar? Não tem problema, irmãos. Qual é o problema de você estar num lugar, de viver num lugar, de viver com pessoas da qual você não gostaria de conviver? Porque você não tem que se contaminar, é ao contrário, é você que precisa mostrar para todos aqueles que, se eles confiarem no Senhor, a vida deles também vão ser transformadas, como a sua vida também é transformada diariamente. Tá doendo? Tá. Os resultados são negativos? São. Mas não interessa, servimos a um Deus que é onipresente, onisciente, e Ele está dizendo: levante, ajude este empresário, ajude esta cidade, ajude este ministério a crescer, porque o crescimento deles também será o seu. Essa é a palavra do Senhor. Naquele momento, não fiquem falando: ah, eu não vou ajudar, ele só me humilha, esse chefe só me humilha, esse vizinho só me humilha. Não interessa. O que interessa é que você está ali para fazer a diferença. Então faça a diferença na vida daqueles que estão ali. Porque você não precisa ser alimentado por elogios, você precisa ser alimentado pela palavra do Senhor. Alimente-se da palavra do Senhor assim que você acorde e saia. Saia do seu quarto. Tome um banho, escove o seu cabelo e vá para fora enfrentar o dia a dia, porque os dias maus eles passam, assim também como os dias bons também irão passar. Nós temos que entender que temos que fazer a diferença na vida de todos, independente se eu gosto ou se eu não gosto de tal pessoa. É ele que tem que ter a transformação. Então eu estou ali naquele momento para ser um agente transformador. E quando Deus achar que não é mais o momento de você estar ali, Ele tira e te leva para um outro patamar. Mas enquanto você está ali, faça que todos vejam que você verdadeiramente é uma pessoa transformada na palavra do Senhor. Esse é o ponto, é o terceiro ponto que Deus me deu aqui através da carta. E o último ponto, para que a gente feche, irmãos, e a gente não se estenda mais. O último ponto que Deus escreve ali para o seu povo. A carta diz, a carta do Senhor diz, a partir do 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Glória a Deus, aleluia. Então não se preocupe com a situação. Porque quem conhece a sua vida é o Espírito Santo de Deus. E os planos do Senhor é para que você prospere. Os planos do Senhor é para que você se desenvolva. Os planos do Senhor é para que você viva o propósito dele na sua vida. Então não se frustre, não fique frustrado, vivendo abatido, de cabeça baixa, mal-humorado, por causa das situações que te cercam. Todos os dias levante e firme a sua fé em Cristo Jesus, porque esta é a palavra do Senhor para os exilados. Levante sua cabeça, produza, trabalha, multiplique-se, prospere, prospere. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho
ao meu respeito e ao teu respeito. Deus, ele sabe da minha vida e da sua vida. E Deus, ele disse, essa situação, ela não vai ser para sempre. Eu já estou dizendo, eu escrevo uma carta a vocês. E eu digo, espere, levante-se, anime-se, caminhe e ande, porque eu sei o futuro que eu tenho para você. Então confia, acredita. Eu, quando fiquei assim, na última live, eu ainda falei assim, nossa, irmãos, eu fiquei emocionada com a palavra do Senhor. Aí uma missionária, ela ouviu, depois ela me mandou uma mensagem, para de dizer porque isso não é emoção. É porque você está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. E é justamente isso. Quando a gente lê a palavra do Senhor, nesse momento eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, porque eu sei que Ele está dizendo para a sua igreja, levante-se, não fique prostrado mediante a situação. Tá difícil? Tá. Mas eu sou contigo. Tá doendo? Tá. Mas eu te fortaleço. Eu te curo, eu te consolo. E eu vou te exaltar. E essa foi a palavra do Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito. E os meus planos são de fazê-los prosperar e não de causar mal. Os meus planos são planos de te dar o futuro que você espera, porque eu te prometi. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Eu darei a vocês, igreja minha, o futuro que vocês esperam. E o futuro é de muita paz e muita prosperidade. Então tenha ânimo para prosseguir. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. E muito em breve, toda essa situação ela cessará. E a alegria de receber, vocês podem ter certeza que vocês não vão nem sentir. Não vão nem sentir a dor do processo. Porque a alegria ela é tão grande, isso é comparado ao parto, vamos falar assim, quem tem parto natural. Dói, mas de repente a hora que você abraça os seus filhos, a gente nem lembra das dores das contrações da qual a gente teve. De tanta alegria que Deus preenche o nosso coração. Então essa é a palavra do Senhor. Eu até escrevi aqui, para a gente fechar, né? Pois a promessa de Deus para a sua vida hoje é, quando você clamar a Deus, Ele o ouvirá. Ele se deixará ser achado por você. Você será consolado. Suas esperanças serão renovadas. E você encontrará o verdadeiro sentido para prosseguir. Mesmo diante das dificuldades, sinta Deus em tudo. E creia que Ele está no controle. E durante a sua caminhada com Deus, essa dor cessará. Você voltará a sonhar e voltará a ter a paz e a prosperidade que Ele prometeu que teríamos. Amém? Eu escrevi para não esquecer. Glória a Deus. Obrigado, gente, de vocês estarem aqui junto comigo. Gente, fechando poderosamente essa palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa oportunidade, por todos vocês estarem aqui me acompanhando, estando aqui, louvando, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor, né? Exaltando a palavra do Senhor sobre nossas vidas. E eu creio que testemunhos de vitória a gente vai ouvir, porque somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é uma igreja vencedora. Estamos do lado certo. Estamos no caminho certo de estarmos todos os dias dizendo e confessando a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, muito obrigado, amém, amém todos vocês que estão aqui junto comigo, que Deus os abençoe, os fortaleça a cada dia, muito obrigada mesmo de vocês estarem aqui comigo, amém? Que Deus os abençoe a cada um. Tchau, gente. Fique na paz do Senhor. Uma boa noite a todos vocês. E como a gente disse na palavra, desperte para viver a existência de Deus sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, gente. Que Deus os abençoe. Até mais. Glória a Deus. Aleluia.